Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou gravar o tema Por que não participar de igreja independente? Você que é adventista do sétimo dia, esse material para você é muito importante. Eu penso assim, porque hoje, no contexto atual, no contexto contemporâneo, existem muitos movimentos, iniciativas em igrejas das mais diversas, movimentos pentecostais, movimentos tradicionais, pessoas querendo sair da sua instituição e formar uma nova igreja. Eu vou mostrar aqui alguns pontos por que não participar de igreja independente com base no Espírito de Profecia, com base em Ellen White. Primeiro ponto, Ellen White não fala que outra igreja iria surgir no tempo do fim. Esse ponto é fundamental. Se você encontrar isto, ok, mas Ellen White não descreve jamais isto. Não há apoio no Espírito de Profecia para tal coisa. Como você pode ler no livro Testemunho para Ministro, páginas 68 e 69, Ellen White destaca: sei que o Senhor ama a sua igreja, ela não deve ser desorganizada ou esfacelada em átomos independentes, não há nisto a mínima coerência, não existe a mínima evidência de que tal coisa venha a se dar. Então, ela não dá apoio, não abriga essa ideia de formar movimento independente, esfacelar a igreja. Não é esse o plano de Deus, na verdade. Deus, então, ponto seguinte, Deus tem um povo peculiar. Eu vou ler para você, está aqui na tela o texto do livro Eventos Finais, na página 31, e eu destaquei aqui, sublinhei aqui alguns tópicos, e eu vou destacar nesse texto. Com a grande talhadeira da verdade, ele, Deus, os cortou da pedreira do mundo e os ligou para si. Ou seja, Deus tirou você de onde você se encontrava, nos erros, nas dificuldades, nos problemas, longe de Cristo, longe da verdade, e Deus agora cortou daquela pedreira rústica e ligou nele. E chamou você para ser embaixador dele nessa obra final da salvação. Então, Ellen White orientou a não sair desta igreja, a não dar início a movimento independente. E olha o destaque aqui do manual da igreja, dizendo: nenhum membro, quer individualmente ou em grupo, deve dar início a um movimento, a formar uma organização, procurar estimular a outros a seguir esse caminho, espalhar ensino de qualquer doutrina ou mensagem que não esteja em harmonia com os objetivos e os ensinos religiosos fundamentais da igreja. Esta é a orientação inspirada por Deus. Um outro item: temos que conservar uniformemente as nossas fileiras. Testemunho para Ministro, página 489, diz assim: mas fui instruída pelo Senhor de que nesta obra não há coisa que se assemelhe à ideia de cada pessoa ser independente. Temos que conservar uniformemente as nossas fileiras, para que não haja quebra no sistema de métodos e ordem que foi instituído por um trabalho sábio e cuidadoso. Você está entendendo qual é a orientação de Deus nesse sentido, querido? Muito importante. Alguns ainda, por razões diversas, talvez por insegurança doutrinária, por uma decepção com a liderança da igreja, uma mágoa, ou por uma rebeldia para com a verdade, entra por um caminho ali focado no congregacionalismo. Congregacionalismo enfatiza a autoridade da igreja local. As pessoas daquela igreja local gerenciam os recursos com foco apenas nas atividades ali daquela igreja local, não atividade mundial. E a igreja adventista tem essa abertura, é uma igreja mundial, né? Focaliza o mundo todo. E então Ellen White fala sobre a importância disto, de manter a unidade. Ela disse: alguns têm apresentado a ideia de que ao nos aproximarmos do fim dos tempos,
Cada filho de Deus agirá independentemente de qualquer organização religiosa, mas foi instruída pelo Senhor de que nesta obra não há isso de cada qual ser independente. Então a igreja tem um duplo propósito. Eu faço parte desde o nascimento desta igreja e eu louvo a Deus por uma igreja com uma estrutura organizacional como a Adventista do Sétimo Dia. E é então do propósito dessa igreja manter a unidade doutrinária no mundo inteiro. Você já pensou nisso? Você sai do Brasil, vai para o Oriente, para qualquer parte do mundo, você encontra ali membros, irmãos seus que têm a mesma crença que você tem. É maravilhoso isto. Então a igreja mantém esta unidade doutrinária. A igreja também busca cumprir a sua missão com a teologia, com métodos, tudo unindo a todos para pregar este evangelho. Isso também é maravilhoso, não é? Então, por que a igreja adventista não adota o congregacionalismo? Porque a igreja tem uma estrutura mundial, uma igreja que está unida. O congregacionalismo, o que acontece? A igreja, quando o irmão não concorda com o presidente, com o pastor, com o líder maior, a igreja não tem como fazer nada, porque aquele líder é o dono da igreja. E os que estão insatisfeitos saem. E aí fica quem está em harmonia com o erro, com o pecado ali dentro. É muito complicado isto. A igreja adventista, por outro lado, é bem diferente. Quando há desarmonia, quando o líder não está de acordo com os ensinos da Bíblia, o líder é tirado da função e aí vem outro. É como Deus disse, sai Saul porque Davi vem chegando. E aí então a igreja corrige aquele que está errado e a igreja segue no seu rumo, na sua missão de levar o evangelho para o mundo. A igreja adventista adotou um método representativo. As congregações locais estão interligadas por meio de uma associação, de uma união, de uma conferência geral, todos interligados. Isto não é maravilhoso, querido? Isso não é maravilhoso? É uma igreja que deixa assim algo para as pessoas ficarem encantadas com esse método. Agora, alguns podem dizer, mas a igreja não tem erro? Mas a igreja não tem problemas? Sim, aonde há ser humano, há problema. Não vamos fechar os olhos. Mas daqui a pouco eu vou passar um slide mencionando que Deus se responsabiliza em corrigir o erro do ser humano. Então, eu já mostrei para você aqui porque a igreja não adota o congregacionalismo e nós não devemos ir por esse caminho, formar igrejas independentes. Agora, isso aí não é plano de Deus. No livro Igreja Remanescente, ali está o texto, você está diante de você aí, E eu vou ler, olha o que a Ellen White diz. Ninguém acaricia o pensamento de que podemos dispensar a organização. E depois os textos sublinhados aqui diz, nenhum de nossos irmãos esteja tão iludido que tente destruí-la, pois acarretaria assim um estado de coisa que nem é possível imaginar. Em nome do Senhor, Ellen White declarou, em nome do Senhor, declaro-vos que ela há de ser firmemente estabelecida, robustecida e consolidada. Você não crê nisso, amigo? Então, o que fazer em caso de algum erro dentro da igreja? Mensagens Colinas, volume 2, página 390. Está aqui uma receita interessante. Caso haja coisas necessitando ser ajustadas na direção da obra, Deus atenderá a isto e trabalhará para endireitar todo o erro. Tenhamos fé que Deus vai conduzir a nobre nau que transporta o seu povo em segurança até o porto. Você está me entendendo, querido? Estou falando de coração. Não podemos dar assim vazão, cair nesse encanto que líderes vão lá na sua casa, fazem visitas e diz a igreja está mal, pastores não estão dando atenção, o dízimo está indo embora e nada está ficando aqui para a nossa igreja. Querido irmão, querido amigo, olha só o que Deus fala. Quando há erro na igreja, caso haja coisa necessitando ser ajustada na direção da obra, Deus atenderá a isto e trabalhará para endireitar todo o erro. Você não concorda com isto? Deus fará isto. E hoje a igreja adventista é uma igreja mundial, uma igreja forte. Uma igreja que tem feito um trabalho maravilhoso e a finança da igreja bem organizada.
Agora alguns líderes têm aberto igrejas, como nós vemos por aí afora, que abrem igrejas e se tornam donos da igreja, capturam o dízimo e tornam-se milionários, constroem mansões em outros países. Enquanto isto, a obra não anda. Será que Deus quer isto para você, para mim, para a nossa igreja tão amada? Jamais, jamais. Então, a Ellen White ainda fala no Testemunho para a Igreja, volume 5, página 205, desprezando a autoridade da igreja, mostram desprezo a Deus, que confiou a autoridade à igreja. Então, quem despreza a autoridade da igreja, despreza a Deus. Segundo Ellen White, está aqui. Você tem feito isto? Pense, cada dia, seja um defensor dessa igreja, levante a bandeira de Deus, da verdade, e permaneça firme nesta igreja. Qual é a sua responsabilidade? Não é esta? Manter a verdade em todos os seus contornos? Se tornar como se fosse um mourão ou um alicerce forte para que o engano, para que o erro não entre, não atrapalhe o andamento dessa igreja e aí deixe de cumprir a missão? Como Jesus se sente quando criticam a igreja dele? Será que se sente feliz? Claro que não. Olha só o que Ellen White escreveu aqui. Coisa alguma nesse mundo é tão preciosa para Deus como sua igreja. Coisa alguma é por ele guardada com tão cioso cuidado. Coisa alguma ofende tanto ao Senhor como um ato que prejudique os que lhe estão fazendo o serviço. Leia comigo aí, ó. Deus chamará às contas todos quantos ajudam Satanás em sua obra de criticar e desanimar. É isso mesmo. E aí eu creio que em breve cumprirá Malaquias 3,18. Em breve, né, verá outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. O que está firme com Deus, que serve a Deus, e o que não serve. Isso acontecerá. Que Deus ilumine seu caminho. Que sejamos baluartes nesta igreja, apressando a volta do maravilhoso Jesus Cristo. Amém? Que Deus lhe abençoe e guarde em todo momento.